Olá, meu nome é Fábio Volante, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, pelo PRTB. Hoje eu vou falar de algo que vem acontecendo na nossa cidade, aliás, vem acontecendo no Brasil inteiro, e é motivo de indignação, acho que para todos nós. Nós não podemos admitir de que as coisas cheguem a tal ponto onde o nosso país não preserva mais algo que é tão fundamental para a nossa nação, para manter a história do nosso país. Eu estou falando para vocês sobre o nosso patrimônio histórico público. Infelizmente, vem gestão, vai gestão, e a gente vai observando de que todo o nosso patrimônio público histórico vem sendo depredado, vem sendo abandonado, vem sendo levado, sabe, de forma irresponsável. Nós já tivemos um exemplo no Rio de Janeiro, que foi o incêndio do museu, na verdade, por falta de manutenção. E, infelizmente, isso pode acabar acontecendo também na nossa cidade de São Paulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou querer que você conheça um dos nossos grandes patrimônio histórico, que é aqui da cidade de São Paulo. Esse patrimônio histórico poderia ser preservado, ser usado para diversas finalidades, inclusive para ser um museu histórico, porque tudo que a gente pode ter de história e tudo que a gente pode ser preservado na nossa nação, a gente pode utilizar ele como uma ferramenta de educação, uma ferramenta de turismo, uma ferramenta de negócio. Nós podemos melhorar o entorno em volta desse patrimônio. Simplesmente é um absurdo a maneira como o poder público vem mostrando isso. Eu vou fazer o seguinte, vamos direto para a reportagem e eu volto daqui a pouco. Um prédio da época do Império, que foi tombado pelo patrimônio histórico, está em situação de completo abandono no centro de São Paulo. Construído a pedido do imperador Dom Pedro I, o imóvel foi um presente para a Marquesa de Santos e depois virou a sede do Exército, mas hoje está em ruínas. As paredes estão prestes a ruir, os muros pichados e mal conservados, e o telhado caindo aos pedaços. Quem passa por aqui e vê o estado de total abandono do prédio, nem imagina a história que existe por trás desta construção. Esse prédio aí, todo destruído, já caindo aos pedaços. Você sabe a história desse prédio? Não sei. Não tem a menor ideia? Não. Olhando assim, dá pra ver só que ele tá abandonado. E parece que eles foram reformar e abandonaram, né? O local é conhecido como Quartel da Guarda e fica no Parque Dom Pedro II, na região central de São Paulo. A construção ocupa uma área de 15 mil metros quadrados e foi tombada pelo patrimônio histórico, mas está abandonada e vai se deteriorando mais a cada dia. O prédio está fechado desde 1997 e, segundo os registros oficiais, foi construído em 1765 a pedido do imperador Dom Pedro I. Segundo a história, o imóvel teria sido um presente de Dom Pedro à senhora Domitila de Castro Canto e Melo, mais conhecida como Marquesa de Santos. A lenda ainda diz que é aqui que Dom Pedro ficava quando vinha a São Paulo, aqui que ele se hospedava, e o local também servia para os encontros amorosos do casal. A partir de 1905, o prédio foi adaptado para receber a força pública e pertenceu ao Exército até 1992, quando foi transferido para a Polícia Militar. Foi também aqui que o medalhista olímpico João do Pulo serviu o Exército como sargento. E toda essa história agora corre o risco de se perder, situação que incomoda os moradores da região. Esse prédio sempre teve nesse estado de abandono? Sempre teve abandonado, total e abandono. Vocês como moradores, o que vocês acham dessa situação? É um desperdício, né, cara? É um desperdício total. Incomoda vocês que moram e convivem aqui na região? Claro que incomoda, que é uma área que podia ser aproveitável, né? Para educação, qualquer outro objetivo. Não pode ficar parado do jeito que está aí. Em 2012, o então governador Geraldo Alckmin anunciou um projeto de recuperação do quartel, que se tornaria um museu da Polícia Militar. Mas o plano nunca saiu do papel. O atual governador Márcio França afirma que o objetivo é reformar o lugar para servir como sede do 45º Batalhão, responsável pela segurança da região central. A obra está avaliada em 41 milhões de reais, mas não há prazo para o início e nem para a conclusão.
Pois bem, meus caros amigos paulistanos, nós estamos falando, eu falo com todos os brasileiros, tá? Eu, sinceramente, eu tenho um apego muito maior ainda por esse patrimônio, porque eu tenho muito orgulho de ter sido um soldado do 2º Batalhão de Guardas. Eu saí como cabo do 2º Batalhão de Guardas, dei baixa como cabo, servi durante o período de 91 e 92. Eu sou uma testemunha de que depois que nós saímos, depois que demos baixa, esse patrimônio, enquanto esteve na mão do Exército, esteve muito bem preservado. Então significa que se preservou todos esses anos e foi muito bem preservado até então ser entregue na mão do Estado de São Paulo. Eu sei que você pode estar perguntando, dizendo, mas você é pré-candidato a vereador, isso não é um problema do município. É um problema do município, sim. Se o Estado não faz o mínimo que tem que ser feito, tem que se tomar atitude, tem que chamar a atenção do governador, tem que chamar a atenção do deputado estadual, tem que chamar a atenção de todo mundo. Isso não é prerrogativa, isso é empurra-purra. Esse negócio de dizer que isso não é prerrogativa desse ou daquele, dizer de que a prefeitura também não tem o que fazer, a prefeitura tem que sim, tem que preservar a nossa cidade. Nós não podemos permitir mais de que um patrimônio histórico vire um lixo. Um local onde virou a casa da Cracolândia. Você não consegue passar por entorno do Parque Dom Pedro. E por que você não consegue? Porque se tornou um lugar perigoso, se tornou um lugar abandonado. Nós não podemos mais... O próprio trabalhador, ele tem do lado desse patrimônio, tem o terminal Parque Dom Pedro. Ele sai de madrugada, ele sai da Parque Dom Pedro para ir para o trabalho e ele é assaltado nesse meio caminho. O porquê que isto fica deste jeito? O porquê que não se investe na restauração do patrimônio público? Você sabe por quê? Porque eles estão mais preocupados em ficar investindo no poder, investindo em suas campanhas, investindo neles mesmos. Isso é inadmissível. Um patrimônio histórico é algo fundamental para nosso país. Não se pode ter um bom futuro se não se preserva bem o passado. Então, vamos acabar com isso, vamos lutar contra isto. Não vamos permitir de que desabe, ou amanhã ou depois simplesmente derruba tudo e transforma em qualquer coisa. É essa a ideologia que a gente entende, que é a ideologia da destruição, sabe? De não preservar absolutamente nada. Nós não podemos permitir que mais um patrimônio histórico da cidade de São Paulo caia, destrua, fique às traças. E infelizmente isso por irresponsabilidade. Por isso que nós vamos lutar juntos para que isso não aconteça. Nós não vamos permitir de que isso chegue ao fim da linha. Nós não vamos permitir de que o nosso patrimônio histórico seja um lixo. Isso que a gente passa na cidade de São Paulo, passear pelo Parque Dom Pedro, eu convido você a passear pelo centro de São Paulo hoje. O centro de São Paulo hoje é um lixão. É um lixão. Se a gente falar, todo mundo que tem um pouco de consciência sabe perfeitamente que o nosso atual prefeito abandonou a cidade. Não tem absolutamente zeladoria na cidade de São Paulo. Estamos jogados às traças. E aí está junto com isso um patrimônio e vários outros patrimônios. Eu estou falando de um só. Apenas de um patrimônio. Então eu estou indignado, vou continuar, e digo de novo, porque eu tenho uma parte emocional nesse patrimônio, mas eu sei que muitos outros patrimônios têm que ser preservados. Porque a cidade de São Paulo tem um turismo histórico fora de série. E esse turismo histórico tem que ser preservado. Por isso, não vamos permitir. Obrigado e até a próxima.